Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Daiane Marcesac, sou cristã, pregadora da Palavra de Deus, terapeuta emocional e comportamental, especialista em curas emocionais. Eu ajudo as pessoas a se libertarem da depressão, da ansiedade, da dependência emocional, compulsão alimentar, enfim, de tudo aquilo que trava a vida delas e as impedem de viverem a vida que Deus preparou para elas. E hoje, em mais um episódio do Vencendo a Depressão, eu quero falar sobre algumas questões que muitas pessoas não sabem, mas que quando você não toma certas atitudes, a sua vida fica presa numa tristeza, numa mágoa, num desânimo, num cansaço profundo. E esses sentimentos, pelo fato dessa pessoa não ter tomado tal atitude, podem desencadear a depressão. Talvez você que está assistindo esse vídeo está sentindo uma tristeza profunda, um cansaço, um desânimo, mas ainda não foi diagnosticado com depressão. Mas saiba que esses sentimentos, quando eles perpetuam por muito tempo, pode ser sim um indício de depressão. E você que está assistindo esse vídeo e que já foi diagnosticado com depressão, você também vai entender do que eu estou falando. E você pode tomar algumas atitudes hoje que vão transformar a sua vida para sempre. Quem tem depressão ou que está com início de depressão ou esses indícios de depressão que eu falei, essa pessoa costuma olhar muito para o passado. É uma pessoa que está presa no passado. E se eu tivesse feito tal coisa diferente, e se eu agisse de tal forma, e se eu tivesse falado tal coisa, ou se eu não tivesse agido de tal maneira. E esse passado, que essa pessoa se sente frustrada, ela acaba não conseguindo ver um futuro com propósito. Apenas ela consegue enxergar aquilo que ela poderia ter feito diferente. E um dos assuntos que eu quero trazer hoje aqui é sobre o ego. Existem muitas pessoas que estão com depressão porque não conseguem pedir perdão ou não conseguem liberar o perdão. E o que atrapalha essas pessoas de pedirem perdão, de liberarem perdão, é o ego. O ego, o orgulho, faz com que a pessoa fique doente. Acarreta várias doenças, isso é comprovado até pela ciência, doenças emocionais. A pessoa carrega mágoa, raiva, rancor, e isso acaba desencadeando células malignas. Seu ego pode estar atrapalhando você de viver a vida que Deus tem preparado para você. A Bíblia fala que devemos perdoar 70 vezes 7. Se alguém nos bater em uma face, é para darmos a outra. A Bíblia também fala que se nós não pudermos perdoar outra pessoa, nós não entraremos no reino dos céus. Porque todos nós somos pecadores. Eu não gosto de falar isso, porque eu gosto sempre de falar que nós estamos em busca da santidade. Mas o fato é que todos os dias, mesmo nós nos esforçando para sermos santos, às vezes passa algum pensamento de julgamento, de murmuração, algum pensamento que não condiz com aquilo
que Deus fala, com o que a Bíblia fala. O pecado é errar o alvo. Então, quando você tem algum pensamento que não condiz com o que a Bíblia diz, se esse pensamento passou na sua cabeça, você já pecou. E a Bíblia fala que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, como nós vamos querer que Deus nos perdoe? Então é bíblico, e quando você não segue uma lei na Bíblia, a tendência é de você adoecer. Saiba que essa mensagem não chegou até você à toa. Não chegou. Perdoe quem você precisa perdoar. Peça perdão para quem você precisa pedir. Não deixe mais que o ego atrapalhe a sua vida. Muito mais difícil você carregar uma dor de não ter feito algo do que carregar um alívio de ter feito algo. Você pode estar pensando assim nesse momento, mas aquela pessoa não merece que eu perdoe ela. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você acha mesmo que Jesus merecia morrer na cruz pelos nossos pecados? Você acha mesmo que a gente merecia a salvação? Não é uma questão de merecimento, é uma questão de lei. É a lei que está na Bíblia. Para você viver bem, você precisa pedir perdão e você precisa perdoar. Não guardar mágoa, rancor, ódio, raiva de ninguém. Isso adoece as pessoas, causa depressão, causa ansiedade. O que eu preciso explicar novamente para você aqui, tem vídeos até anteriores, nessa mesma série de episódios do Vencendo a Depressão, que a depressão, a ansiedade, elas têm uma raiz que já começa desde lá da infância. Então você precisa curar aquela criança que foi ferida para que você consiga, hoje na sua fase adulta, ter um posicionamento de adulto. E falar assim, eu escolho, eu decido pedir perdão. Agir como um adulto. Eu escolho, eu decido liberar perdão, perdoar, agir como uma pessoa adulta, que segue o que Deus fala, que segue os princípios bíblicos. Não é uma questão de rixinha, de ficar ali feito uma criança, não é mais isso. Perdoe quem você precisa perdoar. Peça perdão para quem você precisa pedir. E outra questão que eu quero trazer nesse episódio também, se perdoe. Se perdoe. Tem muitas pessoas que perdoam um, perdoam o outro, pede perdão e tal, até no ego não atrapalha, consegue ter essa facilidade. Pede perdão para Deus, mas não se perdoa. Você precisa se perdoar também. Falar para você mesmo: eu me aceito, eu me perdoo, eu me libero e eu me liberto de toda essa culpa que eu carreguei até hoje, daquilo que não estava muitas vezes no meu controle. E se você parar para analisar, muitas vezes não estava mesmo no seu controle. E se você parar para analisar mais ainda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 8:28. Então, se as coisas aconteceram como aconteceram, é porque era para ser assim. Então, você precisa se perdoar, liberar o perdão para você. Fala agora junto comigo. Eu me perdoo, me aceito, me libero e me liberto de toda a culpa que eu estava carregando até hoje e por tudo aquilo que não estava no meu controle. Se perdoe. Com certeza você fez o melhor com aquilo que você sabia na época. É lógico que se você tivesse a mentalidade de hoje, você teria feito diferente. Mas o passado não dá para mudar. Você precisa
Focar naquilo que você pode controlar. O passado você não pode mais mudar, não pode mais controlar. O que você pode mudar é o seu futuro. É o que você plantar hoje que você vai colher amanhã. Isso você pode mudar. Comece plantando gratidão. Gratidão é a melhor forma de mudar o seu pensamento negativo para o pensamento positivo. Você começar a olhar para aquilo que você tem, nem que seja o mínimo. Você tem uma cama? Agradeça. Tem pessoas que não têm uma cama e que muitas vezes desejam do fundo do coração delas de ter uma cama. Você tem um colchão? Agradeça. Muitas pessoas gostariam de dormir em um colchão. Você tem cobertas no inverno? Agradeça. Quantas pessoas morrem passando frio? Quando você começa a olhar para aquilo que você tem, você começa a ver o quão abundante você é. Tenha um caderninho de gratidão e todos os dias pela manhã escreva ali 10 coisas pelas quais você é grato, você é grata e o porquê você é grato por essas coisas. Eu era uma pessoa muito negativa. Eu li um livro que se chama A Magia. Tem gratuito esse livro em PDF no Google. É só você digitar lá. A Magia PDF. São 28 dias de práticas de gratidão. E eu fiz os 28 dias certinho, como mandava no livro. E eu falo sem sombras de dúvidas, que foi isso que mudou a minha mente. Foi esse livro que me tirou de uma mentalidade negativa, de perdedora, de que nada dava certo, que eu não tinha nascido para uma vida melhor, que eu era daquela forma mesmo, para uma mentalidade de agradecimento, de que tudo é possível aquele que crê, de que a vida é boa, de que eu tenho abundância. Foi a partir dessas 28 práticas diárias de gratidão que a minha mentalidade mudou. Mas você não pode só vir aqui assistir esse vídeo e a sua vida continuar a mesma. Você precisa tomar atitude. Infelizmente, tem muitas pessoas doentes dentro da igreja, porque elas acham que Deus vai descer lá de cima e fazer o que elas precisam fazer aqui embaixo. E não é assim. Você precisa fazer algo, você precisa pedir perdão, você precisa perdoar, você precisa se perdoar e você precisa focar a sua mente em agradecer. Olhar para tudo que você tem, faça uma lista e agradeça tudo que você tem. E todos os dias agradeça tudo que você tem. A gratidão é uma energia poderosa para, como eu já falei, tirar você do estado negativo e colocar você no estado positivo. Tirar você do passado derrotado, fracassado que muitas vezes você tem e fazer você enxergar uma perspectiva de futuro diferente. A Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Então não faça com que esse vídeo só seja algo que você vai assistir e que não vai mudar em nada a sua vida. Você precisa tomar uma atitude, você precisa ter ação. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para rolarem a pedra. Jesus, que ia ressuscitar um morto, ele não podia ter tirado aquela pedra. Ele poderia ter feito só assim com a mão, ó. Vá pro ladinho, pedra, deixa eu entrar. Mas não. Ele pediu para rolarem a pedra. E isso deixa um ensinamento para nós,
que o possível somos nós que temos que fazer. O impossível é Deus que faz. Então você está ali clamando para Deus pela sua cura. E Deus pode te curar, Deus quer te curar. Mas existem coisas que você vai precisar fazer. Deus quer que você participe do milagre junto. Você precisa fazer a sua parte. Portanto, você pegue agora um papel e uma caneta e liste aí todas as pessoas que você precisa pedir perdão e que você precisa perdoar. Qualquer mágoa, qualquer resquício de rancor, de raiva, faça isso e entre em contato com essas pessoas. E lembre-se do que eu já falei, de se perdoar, de não se culpar mais. Quando a sua mente quiser te acusar de alguma coisa, você vai falar: eu já me perdoei. E Deus já me perdoou. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar novamente essa intimidade de conversarmos com Deus, assim como era com Adão e Eva. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Então é só você clamar a Deus e pedir perdão. E tá tudo certo. Se alguém te acusa, é a sua mente ou é Satanás. Não é Jesus. Nem a mulher adúltera, Jesus condenou. Então a sua mente está fazendo isso com você. E Satanás também. Porque a partir do momento em que você tem esses pensamentos negativos, você dá legalidade para Satanás. Mas a partir do momento em que você decide não carregar mais esses sentimentos, você está também decidindo expulsar Satanás da sua vida. A partir do momento em que você libera o perdão para si, você está mandando embora as trevas. A partir do momento em que você foca em agradecer, ao invés de reclamar, você também está mandando Satanás embora da sua vida e trazendo a presença do Espírito Santo. A presença de paz, de felicidade, de mansidão, de domínio próprio, de amor, de alegria, tudo isso que vem de Deus e que vem através de você se libertar dos sentimentos ruins. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a tarefa que eu vou passar hoje nesse vídeo são essas. Se perdoe, perdoe quem você tiver que perdoar, peça perdão e faça o seu caderninho de gratidão. E se você quiser realmente se libertar de tudo isso, você vai baixar o livro da magia que eu falei e você vai realizar todos os exercícios feitos lá. E eu quero que você escreva aqui nos comentários se você topa fazer essas mudanças na sua vida. Escreve aqui nos comentários. E eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo, porque você pode estar salvando uma vida. E se você quer saber mais como funciona os meus atendimentos individuais, vou deixar o link aqui nos comentários, é só clicar ali, vai aparecer um formulário, que é o formulário de aplicação. Ali tem tudo explicado como funciona o processo, quanto tempo demora, como é, valores, tem tudo certinho ali. Se você decidir que você quer se libertar da depressão, quer iniciar esse processo comigo, você preenche o formulário e em até 48 horas a minha equipe entra em contato com você. E se você conhece alguém que quer se formar terapeuta, eu também faço a formação de terapeutas. Então eu vou deixar aqui embaixo o link também, se a pessoa tiver interesse, passa para ela, se você sabe de alguém que gostaria de ser terapeuta cristã, especialista em curas emocionais, vai estar ali o link do WhatsApp para entrar em contato diretamente com a minha equipe, e a minha equipe passa todas as instruções para essa pessoa de como funciona, para ela se tornar uma terapeuta cristã e poder atender profissionalmente, assim como eu atendo. Eu espero de coração que você faça esses exercícios
E que depois que você fizer, você venha aqui mesmo nesse vídeo, para contar o seu testemunho de como foi a transformação da sua vida. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.